Olá, amigos do Câmara Esportiva, o nosso sempre carinhoso e forte abraço. Por aqui, dia 26 de julho de 2022, exatamente às 12 horas mais 32 minutinhos, estamos iniciando os nossos trabalhos, falando sempre daquilo que você gosta, daquilo que você curte, que é o esporte de Guarulhos, né? Ladeado por essa figura de extrema importância na comunicação, na mídia esportiva, Juliano Rico. Ô, louco, hein? Enchi a bola do Juliano, hein, produção? Tudo bem, Juliano? Tudo bem. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a você, amigo telespectador. Aliás, hoje é dia 26 de julho. Mandar um beijão aqui pro meu pai, que aniversaria hoje. Opa, beijão. E hoje é dia dos avós, Ulisses. Então, parabéns a você, chama, a todos os avós, a dona Isabel também, que é a avó. Enfim, a todos os vovôs e vovós que nos acompanham aqui nesta terça-feira. E aproveito o início do programa hoje para convidar todos a nos seguirem lá nas nossas redes sociais, né, Ulisses? O Tocinho vai pôr aí na tela. Câmera Ponto Esportiva, nosso Instagram. Câmera Esportiva, o nosso Facebook. Aliás, ao vivo no Facebook do Câmera Esportiva e aí também no Facebook da TV Guarulhos. E também convido a todos a nos seguirem lá no nosso YouTube, se inscreverem no nosso canal no YouTube, programa Câmera Esportiva, com o maior acervo do esporte guarulhense na sua tela. Olha, nele você se mantém bem informado e ainda mata as saudades. Olha só que beleza. Tá aí na sua tela. Já temos aí, né, Ulisses, as nossas últimas entrevistas, salas de visitas. E também temos aí aquelas matérias mais antigas, né, os jogos abertos, jogos regionais, OCG, enfim, também aproveito para abraçar quem nos acompanha na Claro TV, Canal 3, Viva HD Canal 508, no site tvguarulhos3.com.br. Legal. Deixando claro, né, quando o Juliano fala desse acervo nosso, lá não estão as notícias diárias, né, dos jogos e resultados. Só quando são grandes eventos, não é isso, Juliano? Sim, não, os eventos que o Câmara Esportiva cobriu. Tá? Enfim, tá tudo lá para você, realmente. Eu, quando elogio o Juliano, gente, faço com maior tranquilidade, né? Foi uma grande conquista aqui do Câmara Esportiva. Obrigado. Bons nomes já passaram por aqui, o finado Oswaldo Tassi, Tavinho Cremon, Mery Kirihara, Robson Meleiro, e assim nós vamos fazendo a nossa história, né? Estou aqui nos bastidores com o Tassi Júnior, nosso diretor. Eu estou aqui ainda. Então, a gente faz aqui o que o esporte nos ensinou a fazer, que é o trabalho em equipe, né? E falar do Juliano, falo com muito carinho, realmente, foi uma excelente aquisição da emissora e nossa aqui, do Câmara Esportiva, né? Muito bom. Nos dá certa tranquilidade, né, gente? Quando você está cercado pagar o almoço hoje, Juliano, de bons profissionais. Por isso que o programa é um sucesso, por isso que a gente continuamos firmes aqui, né? Fazendo o Câmara Esportiva. Bom, na pauta de hoje, a produção já separou para mim aqui, nós temos o Campeonato Paulista da Segundona, que tem envolvimento aí da gloriosa Associação Atlética Flamengo, de Guarulhos. Temos gols, temos as tabelas de classificação, temos também na pauta Taça das Favelas, temos a Copa Secap de futsal, temos notícias da ginástica artística, com participação nos Jogos da Juventude. Aliás, conversei com a Mônica ontem, né? Ela viria aqui hoje, a Mônica é a responsável por esse trabalho, mas está ruim com a voz. Deve ter gritado muito lá na competição, mas já pediu para abrir uma agenda para a semana que vem, né? Técnicos e atletas premiados da Federação Paulista de Basquete. Tenho na minha casa, no meu acervo, um troféuzinho, que eu guardo com muito carinho, da Federação Paulista de Basquete, de prêmios também, de prêmio talvez muito parecido com esse que nós vamos mostrar hoje aqui, né? Temos também notas da Secretaria de Esportes. Tem novidades, porque eu acabei de conversar com o secretário Ronaldo Fratello. Daqui a pouco eu passo qual foi a pauta e qual foi o assunto. Temos notícias do projeto Skate para Todos, curso de ginástica artística e, no segundo bloco, já está aqui o Victon Ferreira de Souza, ex-presidente da Liga Guarulhense de Futebol. Vem com novidades, né? Que nós vamos mostrar aí no segundo bloco, tá bom? Essa é a pauta de hoje. E eu começo com você, Juliano, falando aí da Associação Atlética Flamengo na chamada Segundona. Que fez bonito lá no Martins Pereira, venceu a Joseense por 2-1, confira.
No Martins Pereira, Joseense e Flamengo pelo retorno da segunda fase do Paulistão da segunda divisão. Joseense no ataque, Rodriguinho bate escanteio e Léo cabeceia para fora. Denner faz ótima jogada e toca para Pablo, que bate na saída do goleiro para abrir o placar. Caio Vinícius de longe chuta, Matheus espalma para a linha de fundo. Na sequência, escanteio batido na cabeça de Jonathan Broca, que empata o jogo. Arian carrega a bola para a linha de fundo e cruza na cabeça de Ronald, que livre de marcação faz o gol da vitória e fecha a conta. Flamengo classificado para as quartas de final com 2 rodadas de antecedência 2. Joseense 1. Bom, amigos telespectadores do Câmara Esportiva, né, Ulisses, nós temos aqui sempre o compromisso com a informação e com a realidade da informação, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque na matéria eu coloquei que o Flamengo já havia se classificado, mas na verdade o Flamengo ainda não se classificou, pelo menos matematicamente. Eu vou pedir para o Tassinho colocar na tela aí para que a gente possa acompanhar a tabela de classificação. Claro que com essa vitória o Flamengo deu um salto enorme, mas reparem que o Flamengo tem 10 pontos e a Taquaritinga tem 4. Mas a Taquaritinga pode chegar a 10 pontos, ou seja, o mesmo número de pontos que o Flamengo. Para que isso aconteça, o Flamengo precisa perder os seus jogos e a Taquaritinga ganhar os seus. Aí ela igualaria o Flamengo em número de pontos. Mas tem uma outra questão que deixa o Flamengo com uma certa tranquilidade, é no saldo de gols. O Flamengo tem 5, a Taquaritinga tem 3. Então não basta só a Taquaritinga vencer e o Flamengo perder. A Taquaritinga tem que tirar o saldo de gols. Então é claro que, virtualmente falando, o Flamengo está com um pé e meio já na próxima fase. E outra, o foco da Taquaritinga aqui não é nem o Flamengo, é a Inter de Bebedouro. Porque se o Flamengo ganhar o jogo dele e a Taquaritinga vencer a Joseense, o que não é muito difícil, porque a Joseense já está eliminada, quem passa a ser o segundo do grupo é a própria Taquaritinga. Então, corrigindo a informação, o Flamengo ainda não está classificado, mas, repito, está já com a classificação praticamente assegurada, porque fez um grande jogo aí no Martins Pereira. Conseguiu segurar a Joseense. Nós já projetávamos um jogo não muito fácil para o Flamengo, ou nada fácil para o Flamengo, e de fato não foi. Joseense em cima do Flamengo, a Joseense insistindo nas bolas aéreas. E aí o Flamengo, além de conseguir segurar a pressão, colocou no jogo aquele aspecto individual. E os jogadores do Flamengo estão sendo decisivos. O Denner, numa jogada individual, tocou para o Pablo, que fez 1-0. O Flamengo, de novo, tomou um gol de bola aérea da Joseense. E aí, Ulisses, aos 50 minutos do segundo tempo, saiu esse gol do Ronald. Jogada pela linha de fundo, cruzamento na área, e o Ronald fez de cabeça. Para o Flamengo classificar, Ulisses, depende apenas dele. Um pontinho já leva o Flamengo para a próxima fase. Mas é muito importante dizer isso aqui também, Ulisses, o seguinte: o Flamengo tem que ficar esperto a partir de agora, não só em ser líder do grupo, mas também ser o líder da classificação geral. O Flamengo hoje é o segundo do geral. Por que eu estou dizendo isso? Se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo conseguiria, claro, passando de fase, mandar aqui em Guarulhos o jogo até do acesso. Ou seja, o Flamengo faria o primeiro jogo fora e mandaria o segundo jogo aqui. Só numa eventual contra a São Carlense, por exemplo, se o campeonato terminasse hoje, que o Flamengo decidiria fora. Agora, é muito importante que o Flamengo mantenha o ritmo, procure ganhar os 2 próximos jogos, para quem sabe trazer não só o jogo do acesso para Guarulhos, mas a decisão também para cá. Tá certo. Bom, fica aqui a nossa torcida por esse... Tá aí os resultados. Então tá aí os resultados, Ulisses. Então no sábado o Flamengo venceu a Joseense por 2-1 e a Taquaritinga bateu o Inter de Bebedouro por 2-0. Aliás, assistir esse jogo foi um ato de coragem, viu? Sim. Porque Taquaritinga e Inter de Bebedouro foi feio de se ver. No próximo fim de semana, o Taquaritinga vai a São José dos Campos enfrentar já a eliminada Joseense. E o Flamengo recebe aqui a Inter de Bebedouro. Aliás, está na tela aí, tá assim, os ingressos. A arte aí dos ingressos. Então, para você que quiser acompanhar o jogo, você pode comprar online no aaflamengosoldaliga.com.br e você pode comprar o seu ingresso a partir de hoje, lá no Antônio Soares de Oliveira, procurar o Wellington, lá no Jardim Tranquilidade, a venda antecipada R$10, no dia do jogo R$20. Olha, o Juliano que sai a campo aí, né, nas coberturas do futebol, envolvendo o Flamengo, fez isso quando havia a participação da de Guarulhos.
carece ainda de uma presença maior do público, né, Juliano, nesses jogos em casa, né? Eu conversei com os torcedores do Flamengo, até no domingo, antes do jogo contra a Joseense, eles me colocaram duas situações, como já disse aqui e repito. Primeiro, o horário do jogo, domingo às 11 horas da manhã. Eles dizem que esse horário é muito ruim, porque é um horário que compete com o futebol de várzea aqui da cidade. Então o pessoal prefere ir acompanhar o futebol amador do que acompanhar o Flamengo. E tem uma outra situação, é o valor do ingresso, isso eles estão reclamando muito. No dia do jogo, R$20 pro torcedor está pesado. Então muitos não têm condições de ir durante a semana comprar. Então quando chega ali no dia do jogo, que é o dia que eles podem ir pagar R$20 para eles, está sendo pesado, está sendo oneroso. Então fica aí de repente a sugestão para o Flamengo manter os R$10 até no dia do jogo. De repente, para ter torcida. A presença importante da torcida, sem dúvida. E é claro que o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem torcida. No jogo contra o Monte Azul, você estava lá, né, Ulisses? Eu até cito esse jogo. Nós tínhamos 8.000 pessoas lá no Antônio Soares de Oliveira. Então, torcida o Flamengo tem. Agora, precisa de dispositivos para trazer esse torcedor para o estádio. Repito, a questão do dia e horário, o Flamengo colocou o jogo domingo de manhã por um motivo de força maior. Porque uma das áreas ali na frente do Flamengo vai ser destinada para a montagem de um parque, de um circo, uma coisa assim. E aos sábados a feira foi deslocada de novo para frente do estádio. Então não dá para ter jogo e feira ao mesmo tempo. Por isso o Flamengo está jogando aos domingos de manhã. Mas de repente, estudar uma maneira de baratear o ingresso pode ser um atrativo para o torcedor comparecer em grande número lá nos jogos. Tá certo. O Juliano falou do Dia dos Avós, né, hoje. Hoje é Dia dos Avós. Deixa eu mandar um beijão lá pro Gabriel, pro Lucas e pro Kevin. Meus 3 queridos e amados netinhos. Beijão do vovô para vocês aí. Estão sintonizados aqui no Câmara Esportiva. Aproveitar e dar um beijo pra minha mãe, que é a avó também. Opa! Né? Juliano Rico ainda não deu o herdeiro, mas o meu irmão Daniel deu a Luísa aí pra minha mãe. Então beijão pro meu pai e pra minha mãe. Juliano, vamos virar a página, mas ainda falando de futebol, temos aí a Taça das Favelas. Pois é, Ulisses, a grande finalíssima. E a Taça das Favelas, passou rapidinho. Nós tivemos no Cícero Miranda, no último fim de semana, o jogo entre Marcos Freire 1, Favela São João 1. Nos pênaltis, foi... Me corrija aqui, tá assim, o Marcos Freire empatou com o São João 1-1, foi isso? E nos pênaltis, quem ganhou? 10-9, Marcos Freire, que você colocou aqui embaixo para mim. E aí o Favela 13 perdeu para o Sabatina por 2-0, é isso? Confere? Então Marcos Freire e Sabatina farão a grande final no dia 7 de agosto, no Antônio Soares de Oliveira, a grande finalíssima. Vale a pena conferir, estaremos lá fazendo essa cobertura. Muito obrigado, Tassi. Legal. Mudando agora de modalidade, saindo do futebol de campo, falando aí do futsal. Aliás, eu apresentei aqui o nosso convidado ainda há instantes, né, que é o Victor Ferreira de Souza. Aliás, imperdível essa conversa com o Victor no segundo bloco. Eu anunciei ele como ex-presidente da LGF, Liga Guarulhense de Futebol, mas é do futsal, né? Ele foi presidente da Liga Guarulhense de Futsal. Enfim, é isso aí. Daqui a pouquinho conosco aqui. O Copa Secap de futsal, Juliano. Vamos lá, o Tassinho vai colocar aí na tela os jogos que vão movimentar as finais da Copa Secap nesse fim de semana, lá no Secap. Aliás, é um torneio até já tradicional aqui na cidade. Então teremos a final do Sub-10. Olha aí, Ulisses. Guarulhos enfrenta o Meninos da Escola. No Sub-12, o Guarulhos também, a outra categoria, enfrentando estrangeiros, mas é de Guarulhos. No Sub-14, o Meninos da Escola enfrenta o Olímpia Futsal. No Sub-16, o Secap Futsal, joga em casa, hein? Enfrenta o Atlético Madrid de Lavras. E no Sub-19, o WG Futebol de Salão enfrenta o Fênix Futsal. Tá certo. Bom, temos na pauta aqui a ginástica. Vamos continuar no futsal rapidinho. Você tem uma pauta no meio aqui, não chegou para você, mas é importante a gente falar que Guarulhos, né, está jogando os jogos regionais no futsal e venceu o Ferraz de Vasconcelos, Ulisses, por 2-0. Tá? O jogo foi realizado lá em Guararema, né, e o próximo jogo acontece amanhã às 8 da noite contra Cajamar. Tá. Eu estou conhecendo esses atletas e o próprio Willer, que é a representação da Wimpro. Da Wimpro, isso. A Wimpro agora é time Guarulhos, né, Ulisses? Sim. Então são atletas da Wimpro
que jogam aí com o uniforme do time Guarulhos. Olha, eu acho que essas entidades, o que eu vou falar aqui é bem pessoal, viu, gente? Eu acho que essas entidades, enquanto entidades, elas têm que ser respeitadas. Obviamente que existe aí, né, na secretaria hoje, o novo secretário trouxe essa marca, né? Time Guarulhos, mas quais as entidades que estão filiadas nos seus órgãos de direção? É a CISEG no handebol, é a Pagebasque no basquete, é o IMPRO o IMPRO no futsal. Então, né, quando chegam os jogos regionais e jogos abertos, ele não pode participar com o nome do clube, aí é o nome da cidade, né? Mas temos que entender, até porque tem um chamamento que atinge os clubes. Então, quando você chama os clubes para que venham fazer parte de todo o movimento esportivo da cidade, né, em parceria com a secretaria, mas sempre que oportuno nós temos que falar, né, que são esses clubes que estão somando com a secretaria, né? Quinta-feira temos a presença aqui do pessoal do Hércules, né? Temos que falar do Hércules. A gente sabe que existe uma parceria através da CISEG lá com a secretaria, mas temos que falar, né? É uma questão de respeito a essas entidades que têm quadro diretivo, que tem estatuto, que tem domicílio, que tem história, né? Então está aí, a UIMPRO representa o futebol de salão nos jogos regionais. Não houve seletiva do futsal? Não houve seletiva. Parece que para algumas modalidades teve esse critério de seletiva, para outras não, né? O voleibol parece que teve uma seletiva. Isso foi na semana passada, né? foi o voleibol feminino. Inclusive joga no sábado contra a Cajamar na Ponte Grande. Tá certo. Você está acompanhando essa participação? Você tem um calendário desses jogos, Juliano? A informação que eu tenho é já que... Já pedi lá para o pessoal da secretaria mandar para a nossa... Eu conversei com o secretário... Assim, cuida de trazer para nós a programação dos jogos. Eu conversei com o secretário... Quais as modalidades, em que datas estamos tendo a participação. O secretário Ronaldo Fratello me ligou na semana passada dizendo que teríamos uma seletiva no vôlei feminino e que o jogo será no sábado, dia 30 de julho, é isso, né, Tassinho? Sábado, dia 30 de julho, lá na Ponte Grande. Não temos horário, mas claro, estaremos lá realizando essa cobertura. E que no caso do vôlei feminino, sim, será realizada uma seletiva. Agora, nas outras modalidades, como você destacou, não houve. Olha, eu já falei aqui, né? Eu fiquei muito chateado, né? Lá atrás, nessa parceria com a Vedacity, que aliás é uma entidade que eu respeito muito, estão fazendo uma história brilhante aqui, né, em Guarulhos, né? Recebemos aí o pessoal mais uma vez, alguns dias atrás. Você entender que você tem um time numa Superliga, né? Representando a cidade, estar, né, configurar entre as 4 melhores equipes do Brasil, isso é motivo de muito orgulho. Eu só acho, gente, que no trabalho de base teria que ter sido respeitado o trabalho que já existia aqui na cidade, envolvendo o professor Zeco, a professora Carmen Silvia, que aliás está se despedindo, né, o Silvio, né, e o pessoal parece que foi colocado num segundo plano. Até hoje eu não entendi, mas enfim, é a minha opinião a respeito disso, né? Tem gente lá para fazer gestão dessas questões. Eu fico chateado só de saber que esse pessoal não foi inserido nesse contexto, na parceria que envolve o Vedacity. Enfim, parece que a Vedacity ficou com essa responsabilidade. Qualquer hora vamos saber da Vedacity, como está esse trabalho de base. Acho importante, já que ficou com eles, né, essas responsabilidades. Inclusive, Ulisses, a comissão técnica desse time feminino de vôlei é da Vedacity. Sim. É o técnico que vai comandar as meninas, é o técnico do Sub-20, se eu não me engano, o Sub-21 da Vedacity. Poderemos até convidá-los, nós vamos estar lá no sábado. Então, em caso de amanhã ou depois não temos mais a Vedacity emparcerada, aí volta esse pessoal que foi afastado para tocar o voleibol, que tão bem cuidaram durante toda uma vida, né, jogos regionais, abertos, Campeonato Paulista. E quando a gente fala, Ulisses, tem umas coisas que eu não consigo entender, viu, gente? Quando a gente fala do nosso... Mas, enfim. Quando a gente fala do nosso acervo no YouTube, as matérias estão todas lá que comprovam isso. Muitos atletas foram premiados com bolsas, com um trabalho que o professor Zeco fez com tanta responsabilidade, ele, o professor Silvio, né? Não sei o que acontece, sinceramente.
fica aqui aberto o microfone para quem quiser traçar alguma coisa a respeito disso. Não é a primeira vez que eu falo disso, é a minha opinião, sabe, gente? Ginástica artística, terceiro lugar nos Jogos da Juventude. É isso mesmo, Ulisses. Na última quinta-feira, dia 21 de julho, a equipe de ginástica artística de Guarulhos representou a cidade nos Jogos Abertos da Juventude e garantiu o terceiro lugar na classificação geral por equipes. A competição aconteceu em Presidente Prudente e foi promovida pelo governo do estado de São Paulo. Então tá aí as nossas meninas, parabéns às nossas atletas e a professora Mônica também. E o Júnior, tá lá o Júnior ali do lado também, grande Júnior. Legal, a nossa ginástica é sempre fazendo história, sempre com resultados expressivos, né, num trabalho que começou lá atrás com a professora Rose, né? Aliás, um abraço à professora Rose, que deu a vida, né, pela ginástica da cidade para chegar nesse patamar. Depois vieram outros profissionais, né? Tantos outros. Conversei muito com o professor Rubens ontem, né? Professor Rubinho, que começou aqui, está se despedindo também por conta do PDV. E eu falava para ele ontem por telefone, Rubinho, que interessante, né? Quando você foi contratado, você foi designado para trabalhar com a ginástica olímpica na época, né? Depois a artística masculina. Num determinado momento surge no teu trabalho o Marcos Suzarte, como atleta. Você batalhou para que ele, como atleta, ganhasse uma bolsa que pudesse sustentar a sua permanência numa instituição de ensino superior, no caso aqui a FIG, no curso de Educação Física, porque ele estava querendo parar, ele era um ginasta, mas queria parar, e o Rubinho, inteligentemente, falou, não, vamos dar um jeito de você pagar essa faculdade. E aí a secretaria conseguiu, através do professor Márcio Belicieri, aliás, um abraço, uma bolsa para o Marcos Suzarte. E ele pôde continuar competindo por Guarulhos. Num determinado momento, por uma questão de orçamento, eu, Ulisses, fui encarregado de comunicar ao professor Marcos, já professor naquela época, que ele não podia continuar com a gente, não havia o vínculo empregatício. E aí foi quando ele sai de Guarulhos e vai para o município de São Caetano. E aí... Foi ocupado pelo sucesso dele. E aí, se o Brasil hoje tem um medalhista olímpico, né, esse trabalho é do Marcos. Portanto, né, se a gente traçar uma linha, né, de responsabilidades, aparece o Rubinho, que foi quem descobriu o Marquinhos, e que o incentivou, né, e que o auxiliou, e se tornou o professor Marcos Suzarte, esse grande profissional que é. Né? Bacana, né, a gente poder falar sobre isso. Claro. Né? Como temos pessoas capazes e comprometidas com a cidade e com a profissão, antes de mais nada, né? Parabéns, Rubinho. E parabéns, Marquinhos. O Marquinhos que é o técnico do... Oh, meu Deus. Zanetti. Do Arthur Zanetti. Do Arthur Zanetti, né? Das Argolas. Beijão para todos, viu, gente? Vamos virar a página? A Mônica era para estar aqui, né, Juliano? Mas está com um probleminha de voz. Fala, Ulisses, posso tentar para a semana que eu não vou conseguir responder as suas perguntas. Então, já está a Mônica aqui na nossa agenda para vir aqui e passar para nós e para vocês aí como é que está a ginástica, quais os compromissos ainda para esta temporada. A Mônica, que além de tudo, também é árbitra internacional, viaja o mundo, né? Arbitrando aí as competições importantes da ginástica artística. Outro dia me perguntaram, Ulisses, não era ginástica olímpica ou é artística? Tem que obedecer o que manda a Federação Internacional de Ginástica, a FIG. E a FIG já tem anos que trocou, né? Em vez de ginástica olímpica, passou para a ginástica artística. A ginástica tem várias vertentes, né? Comandadas pelo mesmo órgão, né? Vários tipos de competições em outras modalidades de ginástica. É isso. Parará. Tem premiação aí para técnicos e atletas premiados na Federação Paulista de Basquete, Juliano. Pois é, o nosso basquete mais uma vez fazendo bonito, né? A Pagebasque, o time Guarulhos foram premiados no último sábado, né, Ulisses? E entre os vencedores está a grande Vilma, né? O Diego Maranini, né? A Vilma e o Diego na categoria treinadores foram homenageados, e as atletas Maiara Pereira, Davi Almeida Pires,
eles receberam o prêmio de melhores do ano. Lembrando que essa premiação, Ulisses, é 2020 e 2021. Então, se vocês estão vendo aí 2020 e 2021, não há um erro, não. É que a premiação ela foi nesses 2 anos aí, temporada 2021. Lembrando que a Vilma, Ulisses, ela foi campeã, né, com a equipe sub-13 da Copa Sul-Americana de Basquete, né? As atletas perderam a final para o Espéria por 33-20, como nós já dissemos aqui. A competição aconteceu lá em Campos do Jordão entre 10 e 15 de julho. Então, parabéns à Vilma, parabéns ao Diego, e nós somos fãs do trabalho que esses profissionais há tantos anos, né, entregam aqui para Guarulhos. E lembrando que o Diego também é o técnico de base da seleção brasileira. Então tá aí, é sempre muito legal falar da Vilma, da Page Basque e desse trabalho que eles fazem. Inclusive seu neto lá já é o cestinha da Page Basque. Sim, tá lá no trabalho da Page Basque. Agora é a Page, né? Agora é a Page. A gente fala Page Basque Por hábito. É por hábito, mas é a Page. Agora é a Page. Por que é a Page? Porque segundo a própria Vilma, que comanda o trabalho, antes era só o basquete, por isso a Page Basque, com K, né? E agora, como deu uma abertura para outros trabalhos, o nome que identifica é a Page. Notas da Secretaria de Esportes, Juliana, com você. Vamos lá. Temos aí. Projeto do skate, Tassinho, pode começar por aí? Então, olha só que legal para você que curte andar de skate. O Guarulhos vai receber o Skate para Todos, tá? O evento que oferece clínicas gratuitas desse esporte à população e é aberto a todos os públicos. O projeto acontece, olha só, pessoal, na quinta-feira, dia 28, começa na quinta-feira e vai até domingo, dia 31, das 9 da manhã às 5 da tarde, lá na pista Secap Skate Plaza, lá no Parque Secap, tá? Que é um dos redutos mais tradicionais do skate aqui na cidade. As atividades têm duração de 1 hora e serão ministradas por professores certificados, isso é muito importante. Apoiados pelo empréstimo de skate e de todos os materiais necessários para a prática segura do esporte, como capacetes, joelheiras, cotoveleiras, manhequeiras, coletes e assim por diante. Para participar é só comparecer ao evento, preencher a ficha de inscrição com os recepcionistas que lá estarão e a participação acontece por ordem de chegada. Legal. Tem uma outra pauta aqui envolvendo a Secretaria, que é o curso de Ginástica Artística. Também é outra modalidade que nos enche de orgulho aqui, né? Ontem, na última segunda-feira, mais conhecido como ontem, a Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Guarulhos abriu nova oportunidade para cursos de curta duração de ginástica artística, que tinha a lista de espera criada no início do ano para inscrições excedentes. Há 46 vagas remanescentes e as inscrições vão até o dia 29, sexta-feira, lá no ginásio Bonifácio Cardoso, localizado na rua Tijuco. O ginásio Bonifácio Cardoso, na rua Arujá 372, na Vila Tijuco. O curso tem duração de 3 meses, com início em 1º de agosto e término no dia 31 de outubro. Para crianças de 5 a 6 anos, serão abertas 12 vagas. Às sextas-feiras, das 9 às 10 da manhã. E 6 às segundas-feiras, das 8h30 às 9h30 da manhã, para crianças de 7 e 8 anos. Há 15 vagas às sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã, e da 1 e às 13 horas, às segundas-feiras, das 9h30 às 10h30 da manhã. Então tá aí excelente oportunidade para você que tem o seu filho, sua filha, que pratica ginástica, leva lá no Bonifácio Cardoso. Tá aí a grande oportunidade. Tá bom. Deixa eu só para finalizar esse primeiro bloco, eu havia dito no início do programa que eu conversei por telefone com o secretário de Esporte, o Ronaldo Fratello, ainda há pouco, né? Mas eu quero, antes de falar da pauta com o secretário, deixar claro o seguinte: o programa Câmara Esportiva, que já existe há 16 anos, que foi construído para que a gente pudesse trazer para o telespectador da cidade notícias de todos os esportes, de todos os trabalhos, de todas as modalidades, né? E dar voz a essas pessoas, porque se fala tão pouco do esporte no nosso país, né? Exceção feita ao nosso futebol maravilhoso, mas deveríamos falar mais dos outros esportes, para que houvesse mais investimentos, porque ninguém vai investir na coisa que não existe. Quer dizer, existe, mas não existe. Não existe por quê? Porque ninguém sabe, ninguém tem notícia. Então esse foi um dos nossos objetivos lá atrás. Obviamente, pelo volume de ações, a nossa pauta sempre é mais recheada com as ações da própria Secretaria, né? E
E o nosso compromisso aqui é simplesmente e tão somente com informação. Então surgem coisas, né? A gente sabe que sempre existem as picuinhas políticas, sempre existem interesses que não são benéficos para o esporte. A gente filtra muito essas questões. Mas eu acho que nós temos que, antes de mais nada, respeitar sempre, né, o telespectador, para que a gente continue tendo credibilidade. E, na medida do possível, responder quando somos indagados sobre esse ou aquele assunto. Sobre qualquer modalidade, sobre qualquer competição. Né? Está havendo na Secretaria, já houve um chamamento que gerou um desconforto, muita gente comentando, né? Uma entidade que se sentiu prejudicada, no caso Estrela, entrando com algumas representações. Nós aqui estamos apenas aguardando. Agora, em cima dessas questões, as pessoas encaminham perguntas para nós, né? Querendo saber. E hoje eu tenho tentado falar lá com o pessoal que responde por isso, porque lá na estrutura da Secretaria você tem a figura do secretário, você tem um diretor, você tem um chefe de divisão, você tem um chefe de seção. Segundo os contatos que eu pessoalmente fiz, somente o secretário estaria autorizado a falar sobre essas questões. E foi o que eu tentei saber dele hoje, colocando o microfone do Câmara Esportiva, respeitosamente, à disposição, para alguns esclarecimentos. E o que eu obtive do secretário foi que está tudo no portal de transparência. Como realmente está. Só que existem detalhamentos que eu achava elegante e sadio que viesse alguém aqui traduzir melhor isso. Eu vou dar um exemplo. Está na tela aí? Está lá, olha, recursos humanos. Né? Quais seriam... Envolve o que esses recursos humanos? Esses empregados? Seria contratação de mais mão de obra, talvez? Né? Que administrativo é esse? Então fica muito jogado assim, né? A gente queria mais detalhamento. Obrigações trabalhistas e encargos sociais. Para quem? Que modalidade que é essa? Esse aí é do voleibol. Valor R$24 mil. Sobe a tela um pouquinho. Então tem toda uma situação que envolve contratação, que é o PIS, Fundo de Garantia, coisa e tal. Valor do benefício, cesta básica, lanches, kit lanches, despesa com jogos, depois eu vou falar sobre isso, taxas de arbitragem, gerais. Que gerais são esses? Telefone e internet. Isso entra a Secretaria não tem lá a sua internet, o seu serviço de telefonia? Locação de aluguéis de informática, outra dúvida. Que locação é essa de aluguel? A Secretaria não tem lá as suas salas, não tem o seu serviço de informática? Serviços terceirizados, contratos de prestação de serviços. Contabilidade e recursos humanos, total geral, está lá. Plano de trabalho, apresentar no edital de chamamento. Esse detalhamento, que falta informação, ele aparece em todas as planilhas, a mesma disposição, as mesmas obrigações, o mesmo custo. Então, eu convidei o secretário para que viesse aqui traduzir essas questões, né? Que aluguel é esse, que taxas são essas. Ele se resumiu a dizer que está tudo no portal, que é tudo transparente, e que ele, secretário, não vem no programa para falar sobre a questão chamamento. Deixou claro isso para mim. Que vem para cá, se a gente quiser. Eu coloquei para ele que os microfones estão sempre abertos, para falar de política pública de esportes. A pergunta é, esse trabalho não é política pública de esporte? Não envolve orçamento público? É também política pública de esportes. Mas o secretário diz que não vem no programa, porque ele entende que ficou algumas picuinhas aí, que ele não quer entrar nesse jogo, coisa parecida. O que causa estranheza, por exemplo, nesses valores por modalidades, eu tenho conversado, e aqui não vou citar nomes até para não comprometer ninguém, mas estou sendo muito honesto. Eu pergunto para os técnicos das modalidades se participaram, né, de reuniões para se chegar num determinado valor, a maioria diz que não. Hoje conversei com o pessoal do atletismo, no início lá atrás, segundo me passaram, se chegou a um valor de R$169 mil. E agora foi publicado no chamamento 49. Então são essas coisas, gente, né, que chegam para nós e para
para o esportista ou para o telespectador dessa forma. A gente só queria, com o intuito de colaborar, que viesse alguém aqui para esmiuçar tudo isso, né? Quais são essas taxas, como se chegou nesses valores. Indaguei também o secretário sobre a equipe do beisebol, que também tem sido assunto aqui dos nossos telespectadores, de onde é essa equipe, quais as competições. Segundo o secretário, é uma equipe lá da USEG, uma equipe já que tem um trabalho de muitos anos, e que na visão dele, ele entendeu que teria que ajudar o pessoal lá da USEG nesse trabalho do beisebol. E que ele, secretário, quer ter um olhar geral para todas as modalidades e para todos os trabalhos. Foi o que me disse o Ronaldo Fratello. Eu só acho que tem algumas coisas que têm prioridade em relação a outra, pelo próprio envolvimento do trabalho, da história, enfim. Mas fica aqui o microfone à disposição sempre do secretário, que sempre nos atendeu de forma educada, né? Mas achava legal poder traduzir tudo isso. Para realmente, já que é para dar transparência, esmiuçar item por item, né? E para acabar essa coisa toda das pessoas colocarem em dúvida a gestão, né? Enfim, nada mais além disso. Né? E então, mesmo porque, né, Ulisses, até desculpa te cortar, sempre com todos os secretários, quando tínhamos um questionamento, eles vinham e explicavam. Sim, por isso nunca teve, né, pelo amor de Deus, não que a gente esteja contra a figura do secretário de forma alguma, como ele falou, e estendo o que ele disse, a mim sempre foi muito respeitoso com câmera, mas realmente são questionamentos que me fazem, né? Ô Juliano, mas de onde é esse valor, de onde que vem, de onde que não vem, tinha, não tinha, agora tem, enfim. Então, reforço o que o Ulisses falou, e já foi dito isso para o secretário pessoalmente, você ter o espaço aberto, e o Câmara Esportiva é a extensão do secretário. Nada mais além disso, gente. Só uma notinha antes, Ulisses, rapidinho, tá na tela, hoje o handebol joga nos regionais também, viu, Ulisses? A equipe juniores do handebol enfrenta a Ferraz de Vasconcelos, lá em Ferraz de Vasconcelos, às 7 da noite. Então tá aí, mais uma modalidade, dessa vez é o handebol, que faz bonito, se eu não me engano, foi o último campeão dos Jogos Abertos, o handebol foi campeão nosso aqui, né? Então tá aí o nosso handebol tentando buscar o bicampeonato dos regionais e quem sabe o bi dos abertos. Olha, e ainda só para encerrar essa questão que envolve o chamamento, ainda corre aí, né, aquela auditoria que foi colocada aí pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Parece que foi criada uma auditoria, inclusive o pessoal de Estrela passou esse documento para nós aqui, nós demos visibilidade, ainda não se tem uma posição final com relação a isso. Tá bom? Que sobreviva, gente, que sobreviva da melhor forma o esporte da cidade. Tá bom?